Filha de Madonna vai ter que obedecer à Santa Madre Igreja. Estudante recém-formado vai ter financiamento do governo para iniciar a carreira. Nosso repórter na França mostra a máquina contra rodízio, o carro elétrico. Apesar do sucesso de Ronaldinho, Zagallo aposta no talento de Djalminha. Correção do aluguel já é 3 vezes maior que a inflação do ano. As últimas informações sobre o estado de saúde de Jorge Amado, internado com problemas do coração. O drama das mulheres proibidas de fazer tudo no Afeganistão. Desemprego da indústria paulista vira rolo compressor. O Jornal do SBT está começando e mostra a cobradora de ônibus mais conhecida em todo o mundo. Mulher de Mick Jagger, líder dos Rolling Stones, pede divórcio. A imprensa britânica revelou hoje que a modelo Jerry Hall se cansou do comportamento volúvel do marido. Ela já teria contratado o advogado Anthony Julius, o mesmo que tratou do divórcio da princesa Diana. Jerry Hall e Mick Jagger têm 3 filhos. Lourdes Maria vai ser uma criança comum e criada como uma boa católica. É assim que Madonna garante que vai cuidar de sua primeira filha, que nasceu ontem em Los Angeles. Num de seus primeiros sucessos, Madonna declarou seu amor por um bebê. Depois de anos de uma carreira desinibida, tentando chocar o público a qualquer custo, Madonna agora adotou um novo papel, o de mamãe. A menina tem 2,7 kg, se chama Lourdes Maria Ciccone Leon e nasceu num hospital perto do centro de Los Angeles. O pai é o preparador físico de Madonna, o cubano Carlos Leon, de 30 anos, 8 menos que a superstar. Madonna e Carlos Leon se conheceram há 2 anos numa corrida de bicicletas aqui no Central Park, em Nova York. Depois de um rápido bate-papo, ele foi contratado como treinador físico dela. Mais um pouquinho, já estavam namorando. Só que a superstar deixou bem claro, namorar e ter filho, tudo bem, mas casar, jamais. Fotógrafos fizeram um plantão na frente do hospital, mas ninguém conseguiu a tão cobiçada foto da Madonna com a criança. Uma assessora dela disse que pai, mãe e filha estão descansando. Só um pouco, porque Madonna não pode parar. Ela tem 34 anos, é cobradora de ônibus e conhecida por mais de 1 bilhão de chineses. Conheça Li Su-li, a trabalhadora modelo. Esta é a mulher mais conhecida da China. Cada movimento é mostrado pela TV estatal. Aos 34 anos, Li Su-li é um nome conhecido em todo o país. Há poucas semanas, ela era uma anônima cobradora de ônibus em Pequim. A fama súbita, no entanto, não é acidente. Li Su-li foi escolhida pelo Partido Comunista como trabalhadora modelo. E todas as suas virtudes são propagandeadas o tempo todo. Li Su-li tem entusiasmo pelo trabalho e é moralmente irretocável. Esta nova campanha do partido tem outro objetivo, além de promover Li Su-li: esconder o crime e a corrupção que invadem o país. Mas nem assim as coisas funcionam, não. Com a súbita fama, Li Su-li tem faltado ao emprego, sempre ocupada com entrevistas e aparições públicas. Nem tudo é perfeito, hein? O Brasil já tem o time que começa o amistoso de amanhã contra a seleção da Lituânia em Teresina, no Piauí. Zagallo escala na frente uma dupla de artilheiros que joga na Europa, Ronaldinho e Donizete. O que era um treino virou uma festa antecipada. O povo de Teresina não esperou o final do jogo amanhã contra a Lituânia e já comemorou como se a seleção tivesse ganhado. 22 mil pessoas vieram ao estádio Albertão para gritar durante o treino. Zagallo deu 35 minutos de coletivo e definiu o time com Zete, Zé Maria, Gonçalves, André Cruz e André Luiz, Mauro Silva, Flávio Conceição, Djalminha e Leonardo, Ronaldinho e Donizete. Apesar do calor de 35 graus, o ataque titular com Ronaldinho funcionou. E foi ele quem fez as 2 melhores jogadas do treino, veja só. O gol saiu em uma bola de linha de fundo para o complemento de Donizete. 1-0 para os titulares. O bastante para Zagallo sentir o time e a presença de seu novo o atacante Djalminha. Não quero jogar num 4-3-3.
Então ele tem que fazer a função de meio campo, né? Ele chegando, como ele chegou, agora fazer mais a função também de quando perde a posse da bola. Você sentiu dificuldade ali no meio, naquela posição? Não, acho que é o que eu venho executando e se tratando de grandes jogadores, fica muito fácil de você jogar. Final do treinamento, foi uma dificuldade muito grande para conversar com os atletas da seleção brasileira, inclusive com o treinador. Por um motivo simples, que vieram mais de 22 mil pessoas e a maioria delas entrou para o campo. Dá uma olhada no que é que virou aí. Eles invadiram o campo, tomaram os jogadores, alguns deles estão ali no meio e não conseguem sair. Veio o pessoal do pelotão de choque a tentar tirar alguns jogadores que estão ainda ali no meio. Foi isso que virou o treinamento da seleção brasileira aqui em Teresina. Uma autêntica festa. E saiu mais um índice da inflação de setembro. Bons números, hein? O INPC, que é mede pelo IBGE, ficou em 0,02%, bem abaixo do índice de agosto, que tinha sido de 0,5%. E de janeiro a setembro, um dos preços que mais subiram foi o do aluguel. Segundo dados do IBGE, o valor médio dos aluguéis subiu 28,5% do início do ano até setembro, muito mais do que a inflação de 7,98%, medida pelo INPC. Isso tudo, apesar do aluguel ter se estabilizado e até caído um pouco nos últimos 3 meses. Cartolas do futebol fazem tabelinha com Pelé. Shopping de Curitiba escapa de um atentado à bomba e aidéticos vão receber de graça o coquetel de drogas. Confira a terça-feira no Brasil. Ministério da Saúde cria o Pergunte AIDS e o ministro Jatene anuncia que 10 mil aidéticos vão receber o coquetel de remédios gratuitamente a partir de novembro. Tensão e correria em Curitiba. Uma bomba relógio é encontrada num shopping e detonada por peritos. Chacina no Recife. 6 pessoas não identificadas são fuziladas durante a madrugada. Quebra-quebra de ontem em São Paulo vai deixar 60 mil pessoas sem trens durante 4 meses, com o fechamento de 11 estações que foram completamente destruídas. Dirigentes de clubes se reúnem com o ministro Pelé e conseguem modificar alguns pontos da lei do passe. Romário chega ao Brasil, mas não sabe se volta ao Flamengo, pois tem contrato de 3 anos com o Valência. Pressionado pela divulgação do pacote de sexta-feira, Congresso se mobiliza para votar com urgência a reforma administrativa. O escritor Jorge Amado passa mal do coração e é internado na UTI do Hospital Aliança, em Salvador. E a repórter Liana Cardoso está no Hospital Aliança, em Salvador, e tem as últimas informações sobre o estado de saúde do escritor Jorge Amado. Agora à noite, o escritor Jorge Amado deixou a UTI aqui do Hospital Aliança, onde continua internado, passando para uma unidade semi-intensiva. Ele foi submetido a um exame de cateterismo, que conseguiu identificar a obstrução de uma das artérias do coração. Ele vai ser submetido a uma angioplastia, uma técnica que vai desobstruir a artéria, evitando a cirurgia, que é mais arriscada. A angioplastia está prevista para a próxima segunda-feira. De acordo com o médico Jailson Andrade, o escritor passa bem e, se tudo der certo, deve ter alta 72 horas depois. Um incentivo para quem tira o diploma e quer trabalhar. O governo vai emprestar dinheiro aos recém-formados. A medida faz parte do pacote de combate ao desemprego que o presidente anuncia amanhã. Alessandra Melazzo Dias se formou em odontologia há 1 ano em Brasília. O consultório foi um presente de formatura que ela ganhou do pai. Mas se tivesse que montar sozinha, Alessandra não gastaria menos de R$7 mil para comprar o mínimo necessário em equipamentos. Tem muitos colegas que estão em situações piores que a minha, que se formaram e até hoje estão trabalhando por fora como empregados para conseguir juntar o dinheiro para poder montar o seu próprio consultório. A partir de amanhã, os recém-formados como a dentista Alessandra vão poder contar com a ajuda do governo para começar a vida profissional. O presidente Fernando Henrique vai lançar um programa para combater o desemprego com recursos de R$590 milhões. Este dinheiro vai financiar micro e pequenas empresas, negócios informais, cooperativas de produtores e agricultura familiar. Na verdade, todas essas linhas de crédito já existem e o que o governo vai fazer é injetar um pouco mais de dinheiro para evitar o crescimento do desemprego. Ainda mais agora que ele quer colocar nas ruas mais de 50 mil servidores públicos. A novidade mesmo deste programa é a linha de crédito para os recém-formados.
A Caixa Econômica Federal vai ter disponível a partir de amanhã 260 milhões de reais para ajudar os novos médicos, dentistas, veterinários, advogados a montar seus escritórios de trabalho. Para ter direito ao financiamento, é preciso estar formado há no máximo 2 anos. O teto máximo para o empréstimo é de R$5 mil, que poderão ser pagos em até 24 meses, com carência de 6 meses. E juros de 3% ao ano, mais a taxa de juros a longo prazo. Pode parecer pouco dinheiro, mas para os estudantes já é um bom começo. É um incentivo para quem está deixando as universidades, porque a gente, no início, você está cheio de sonhos, mas nem sempre você consegue realizar por falta de oportunidades. Eu acho que, apesar de não ser um valor muito alto, mas ajuda. E além dessas novidades trazidas pela Thaís de Brasília, amanhã tem mais coisa, hein? Vem mais pacote aí. O governo faz mudanças na lei que define o imposto de renda das empresas. O objetivo é reduzir a evasão fiscal. As remessas de dinheiro para os chamados paraísos fiscais serão limitadas. Outra mudança a ser anunciada: as empresas poderão cortar os vales refeição e trocá-los por dinheiro. As propostas de mudança serão encaminhadas por meio de projetos de lei, ou seja, não entram em vigor imediatamente, como no caso das medidas provisórias. O Congresso está perplexo, está intranquilo com essa ofensiva do governo. O primeiro foi o pacotaço administrativo da semana passada e para amanhã todas essas modificações na área fiscal. Tem deputado achando que o governo desrespeitou o Congresso e atropelou a reforma administrativa. Hoje, a deputada Sandra Starling, do PT de Minas Gerais, fez o seguinte desabafo. O Congresso se transformou num anexo do Palácio do Planalto. Isso aqui mais parece o Ministério do Legislativo. Veja depois dos comerciais o drama das mulheres do Afeganistão prisioneiras dentro de casa. Chega de álcool e de gasolina. Nosso repórter testa um carro elétrico em Paris. Prepare-se, hein? O carro de amanhã pode ser um choque. Depois de tanta saga de poder e conquista, a história do automóvel vive mais que uma evolução, uma revolução. Uma revolução francesa e silenciosa, que promete deixar todo mundo ligado na tomada. Olê! A França é mesmo séria demais. Na terra de Charles de Gaulle e Napoleão, até motorista metido em congestionamento é educado. Aos pés do Arco do Triunfo, num trânsito para brasileiro ver, ninguém buzina, ninguém xinga. Imagine que quase não se vê carro soltando fumaça. E onde não há fumaça... Cadê o cano de descarga? E o tanque de gasolina, onde é que foi parar? Coisas do passado. O negócio agora é ligar o carro na tomada, exatamente como eu acabei de fazer. Pois é, só aqui em Paris existem 20 pontos de abastecimento como este. Para cada 2 minutos de carga, 1 quilômetro que pode ser rodado. Funcionando em 110 ou 220 volts, o carro movido a energia elétrica é mais de um eletrodoméstico na Cidade Luz. À l'heure actuelle, avec tous les problèmes de pollution qu'on a, d'engorgement des villes, il va falloir faire quelque chose. Il est un peu anachronique d'avoir encore en plein centre-ville des véhicules qui font du bruit, qui fument, qui laissent tomber de l'huile sur les chaussées et qui empestent tout le monde. Je considère que j'ai gagné en qualité de la vie. On est beaucoup plus courtois, on est cool dans sa voiture. Ah oui, on est moins stressé, certainement. Qu'il fasse chaud ou pas chaud, la voiture elle démarre tous les matins sans aucun problème. Et comme ça me coûte moins cher. 7 francs des 100 km, c'est presque négligeable au point de vue consommation. Il n'y a pas de vidange. Quand je suis une voiture qui polluante, je me dis, comme moi je pollue pas, ça fera une moyenne. J'ai pas du tout envie de revenir à la thermique pour faire la même chose tous les jours. Au niveau du confort, c'est vraiment largement supérieur à une voiture normale.
Et j'en suis enchantée. Si c'était à refaire, je le referais. C'est certainement ce type de voiture qu'on devrait avoir demain. Alors ça, c'était super. Com mais de 1000 carros ligados na tomada em toda a França, os elétricos ganharam um bom espaço no Salão de Paris. No test drive, baterias sob o capô e surpresas ao volante. O carro está funcionando e não faz nenhum barulho. Isso aqui é engraçado, né? Porque não tem combustível mais silencioso do que a eletricidade. E agora, O modelo que nós testamos no Parque de Exposições de Paris chega no máximo a 95 km por hora. Mesmo assim, várias fábricas apresentaram os seus modelos movidos à eletricidade. O carro elétrico custa, em geral, o dobro. Mas o maior desafio dos engenheiros não é o preço, e sim o tempo que se perde no abastecimento. Encher o tanque, ou melhor, as baterias, leva 6 horas. Ou seja, quem for dormir sem ligar o carro na tomada, corre o sério risco de no outro dia ter que ir a pé para o serviço. O modernismo no Salão do Automóvel e o atraso no Afeganistão. É isso mesmo, elas estão presas dentro de casa. Não podem trabalhar, estudar ou sair desacompanhadas. Mesmo assim, sonham com a liberdade. Este é o resultado de um novo Afeganistão. Um país 100% radical. Para esta família, a vida nunca mais vai ser a mesma. Desde que os guerreiros barbudos do Talibã impuseram o rigor do islamismo em Cabul, as mulheres nunca mais saíram de casa. Zaigul Rayyan sempre foi dona de casa, mas sonhava que suas filhas tivessem uma profissão. Uma era advogada, as outras 2 estavam na escola. Eu não quero que elas fiquem prisioneiras na própria casa, mas nenhuma delas acha que vai voltar a trabalhar ou estudar. O Talibã proíbe rigorosamente estas atividades. Nádia, de 26 anos, acha que o país voltou pelo menos 50 anos no passado com essas novas leis. As mulheres se arriscam a serem linchadas se saírem às ruas sem o manto que as cobre dos pés à cabeça, o burca. Para muitas, isto também é novo. E a vida parece muito mais complicada vista deste ângulo. Além disso, é proibido sair em Cabul sem companhia de um homem da família. E estas são as mulheres com sorte. Muitas perderam pais, irmãos e maridos na longa guerra civil. As mulheres, apesar de todas as proibições, são a grande ameaça ao novo regime. Elas são parte fundamental da economia do país. Sem as mulheres, o Afeganistão, que já é um dos países mais pobres do mundo, se torna ainda mais pobre. Desde a tomada de Cabul, o Talibã tem disputado e perdido territórios importantes no norte do país. Mas, qualquer que seja o resultado desta guerra, as mulheres de Cabul acham que perderam para sempre a liberdade. Presidente da Indonésia esnoba Nobel da Paz. Papa sai sorrindo do hospital. Itália vai voltar a julgar nazista. O mundo hoje. A Suprema Corte da Itália decide fazer um novo julgamento do ex-nazista Erich Priebs, acusado de matar 335 italianos durante a Segunda Guerra. O Kremlin confirma que Boris Yeltsin vai mesmo ser operado no fim do ano. Um boato em Moscou dizia que a operação não seria mais realizada. João Paulo II deixa a Clínica Gemelli sorridente e se prepara para completar 18 anos como Papa. O presidente da Indonésia visita Timor Oriental, mas esnoba o bispo Carlos Belo, um dos vencedores do Nobel da Paz. Sukarto se recusou a falar publicamente com o bispo. O karma do real. A indústria paulista continua desempregando. Na primeira semana de outubro foram cortadas mais 2.380 vagas no estado. Outro setor que não para de demitir é o da construção civil. Segundo o Sinduscom, somente em setembro foram cortados 10 mil postos de trabalho no estado de São Paulo. Haja comércio e serviços para abrigar tanta gente. O
dólar comercial fecha estável a R$ 1,02. O paralelo subiu para R$ 1,05. E o turismo para R$ 1,04. Não vale quanto pesa. No próximo bloco você vai ver golpe em restaurantes que vendem comida por quilo. E veja também, um festival mostra as 1001 utilidades da alcachofra. Se você come em restaurante aquilo, fique de olho no peso do prato. É isso mesmo. Depois de muitas denúncias, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, fez uma blitz no Rio. E dos 4 restaurantes inspecionados, 3 ganhavam no preço do prato. Segundo a estatística do IPEM, 65% dos restaurantes aquilo apresentam irregularidades. Bolsas, alta de 1,7% em São Paulo e de 1,4% no Rio. O preço é bom, o sabor, melhor ainda. Chegou a hora e a vez da alcachofra invadir a sua cozinha. Pelos indicadores culinários, a alcachofra está em alta. Em plena safra, dá para escolher o produto e ainda pagar menos. Em São Paulo, uma caixa com 20 está custando R$20. Típica do mar Mediterrâneo, essa flor de legume rica em vitamina C foi trazida para o Brasil pelos italianos no começo deste século. E é uma autêntica mama que nos ensina a levar para casa a melhor alcachofra. Tem que ser roxinha e tem que ter o cabo flexível. Agora compra-se com o cabo. Não joga fora o cabo, porque o cabo também dá um bom puré. E para quem ainda acha que só há um jeito de preparar a alcachofra, 2 boas notícias. Ela já virou tema de um livro de receitas e é a protagonista de um festival de gastronomia. Da salada à sobremesa, ela acompanha tudo. Tome nota. Em primeiro lugar, corte o cabo e as folhas até chegar ao fundo da alcachofra. Mergulhe em água com limão para não escurecer. Depois cozinhe numa panela antiaderente até ficar macia. Corte, tempere com hortelã, manjericão e óleo. Sirva em forma de salada com folhas verdes, tomate seco e queijo parmesão. Também com o fundo da alcachofra dá para preparar o prato principal. Refogue numa frigideira um fundo picado com manjericão, hortelã, orégano, alho e presunto cru. Depois triture e use como recheio para panquecas, amarrando-as em forma de trouxas. Sirva com molho branco gratinado. Para a sobremesa, experimente alcachofras em calda ou torta de alcachofra. Por que a senhora acha que aqui no Brasil a alcachofra não é tão popular quanto na Itália? Antes era muito cara, a pessoa que dizia, alcachofra, não, alcachofra custa muito cara, não posso comprar. E agora já esse tabu passou. Enquanto você fica aí com água na boca dessas receitas maravilhosas com alcachofra, curta as manchetes desta quarta-feira nos principais jornais do país. O estado de São Paulo. Nacional tinha mais contas fantasmas. Jornal do Brasil. Pacote atinge novas aposentadorias. Folha de São Paulo. Segundo turno adia reforma da Previdência. O Globo. Segundo turno, Conde tem 47% e Sérgio 29%. Palmas que eles merecem. Os vereadores de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, tomaram uma atitude inédita na sessão de hoje da Câmara. Eles aplaudiram a fuga dos 121 presos, sexta-feira, da cadeia pública da cidade. E ainda por cima, elogiaram os detentos por não ter ocorrido nenhum ato violento durante a espetacular escapada. Segundo os vereadores, a fuga é um tapa na cara dos governantes, que mantêm um sistema carcerário falido. Na cadeia pública de Mogi, cabem 50 pessoas. Antes da fuga, as celas abrigavam 421 presos. Até agora, 77 já foram recapturados. Todos voltaram para as celas superlotadas. Palmas para a polícia.
Bem, ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. A seguir, você fica com Joyce Pascovitch e em seguida com Otávio Mesquita e seu perfil. Boa noite.